Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui, pessoal, é o primeiro episódio de uma série que eu não sei bem o nome ainda. Eu tô pensando em colocar alguma coisa assim como Bastidores da Riqueza. Me digam aí o que vocês acham, tá? E eu vou explicar para vocês. Eu sou consultor financeiro já há 7 anos, desde 2019. Eu trabalho junto com a Portfel e eu antes trabalhei em corretora, então tenho uma ampla bagagem aí já nesse ramo. Atualmente, eu tenho mais ou menos 70 famílias que trabalham comigo e a gente, olhando assim de longe agora, percebendo, a gente entende que existem histórias ali no meio, né? Histórias de todas essas pessoas e, obviamente, se existem histórias, existem também lições, não é verdade? E aí, claro, né, o meu cuidado aqui vai ser o seguinte, eu quero trazer para vocês essas histórias, quero contar histórias de clientes reais, de pessoas reais, mas obviamente que eu vou mudar os contextos, vou mudar os nomes, mudar as profissões, eu não vou expor ninguém, tomar muito cuidado com isso e até vou mudar as coisas aí para não gerar nem identificação, tá? A minha meta aqui vai ser, ó, se o meu cliente assistir isso aqui, ele não vai nem perceber que é dele que eu tô falando, tá? Então eu vou trazer essas histórias para vocês, gente. Quero conversar com vocês sobre isso, né? Bater esse papo sobre as mais variadas histórias aí que eu encontrei ao longo dessa carreira trabalhando com as pessoas que construíram riqueza e que investem o dinheiro e principalmente o que a gente pode aprender com elas, tá certo? Então, gente, preciso do feedback de vocês, tá? Se tá legal essa ideia, se vocês gostaram, já deixa o like aqui para eu saber que tá funcionando. Se vocês estão curtindo também, deixa nos comentários, dê sua opinião e até se quiser contar suas histórias também, pode ir me mandando. Eu vou reunindo aí esses materiais e posso trazer ideias aí para novos vídeos, tá? E aí, pessoal, o tema do vídeo de hoje é o seguinte: como ficar rico sendo CLT? Esse é o tema e eu quero trazer aqui para vocês essa reflexão porque eu tenho vários clientes, pessoal, que são CLT, que trabalham no formato tradicional, trabalham para outras pessoas e eles conseguiram ficar ricos, tá certo? E vamos começar então direto ao ponto. Qual é a definição de riqueza que eu estou usando aqui? Definição de riqueza, pessoal: casa quitada, carro quitado e cerca aí de 2 milhões de reais na conta. Parece bom, né? Esse é o parâmetro que eu tenho do principal cliente que eu usei como referência aí para reunir essas histórias aqui, tá certo? Então, esse é o parâmetro aqui. O cara tem dinheiro, tem a casa e tem o carro quitado, tá certo? A faixa etária dessas pessoas aí que eu tô falando varia, tá? Mas pelo menos 30 anos e no máximo aí 45. Então, entre 30 e 45 anos. Podemos dizer aqui tranquilamente que são pessoas jovens, tá certo? Mas claro, o pessoal da geração Z aí, que é todo cheio de pressa para tudo, vai achar, não quero esperar até os 45 para ficar rico. Então, meu querido, já te dou a primeira lição aqui de agora do vídeo aqui de hoje, tá? Precisa de tempo, tá? Não tem como você enriquecer do dia para a noite sendo CLT. Essa daí é a primeira mensagem e é uma coisa mais óbvia do que não sei o que, né? Então é isso aí, tá certo? O pessoal aí que eu vou usar aqui de exemplo tem entre 30 e 45 anos. E, gente, os perfis são um dos mais variados, tá? Tem um deles que é um cara solteiro, tá certo? Um cara solteiro que inclusive viaja muito e muda de sede, tá certo? Ele já teve trabalhos aqui em São Paulo, já teve trabalhos na região sul, teve trabalhos no Nordeste, agora ele está de volta aqui à região de São Paulo, tá? Então, ó, isso é mais uma das coisas, tá? Eventualmente aí na sua jornada de CLT de alta remuneração, né, de alta performance, você vai precisar ter mobilidade geográfica, tá certo? Esse é um dos casos aqui do cliente que ele tinha assim essa mobilidade geográfica, né? Acabou precisando se mudar aí no meio do caminho. Mas tem outros casos também, ó, de pessoas aqui, ó, que tem família, né? E aí aqui eu digo esposa e filhos, tá certo? Que também estão nesse caso aqui e foi um cara que não precisou ficar se mudando, né? Conseguiu enriquecer sendo CLT normalmente e tendo uma família grande e de várias pessoas. E tem também um caso aqui, ó, de um dos meus clientes que é casado, mas que não tem filhos. Vejam, né? Uma família light, vamos dizer assim. Mas também funciona, tá? Ele também conseguiu enriquecer sendo CLT normalmente, tá? E aí, gente, vamos lá então. Dei agora os perfis, dei o conceito aqui. Eu vou falar para vocês o primeiro ponto que eu percebi que é comum entre esses 3 caras aí, tá? Primeira coisa, como é que você vai lidar aí com essa questão, né? Para você ser rico sendo CLT, você precisa ser chefe. Não tem como enriquecer se você não tem um cargo de gestão, um cargo de liderança, tá certo?
Ah, Thiago, mas tem uns cargos de especialista, não sei o quê. Até pode funcionar também, tá? Mas no meu exemplo aqui, os 3 exemplos que eu estou utilizando, todos eles foram cargos de chefia, de liderança, tá certo? Pessoas que tinham pessoas para comandar, pessoas para liderar, tá certo? Então, se você não quer desenvolver as suas skills aí de liderança, desenvolver a sua capacidade de chefia, você não vai, pelo menos nesse exemplo aqui, não vai dar certo, né? Seu processo de enriquecimento não vai ser igual aos desses caras aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Para você conseguir jogar bem esse jogo, você tem que desenvolver a sua habilidade de liderança, tá? Esse é o primeiro ponto aqui. E aí, pessoal, por que eu falo isso, tá? Pelo seguinte, o jogo que esses caras aqui jogaram, ele é um jogo de bônus e de luvas, tá certo? Então o que eu quero dizer com isso? Sabe quando a gente olha jogador de futebol, a gente fala, pô, o jogador de futebol foi lá pro time tal e ele vai receber não sei quantos milhões em luvas, né? As luvas, elas são uma recompensa financeira para o cara sair de onde ele está e ir para outro lugar. É um Pix, né? É como se fosse uma multa contratual, lá uma cláusula contratual que, ó, para você sair daí eu pago a multa e quero você no meu time, tá? No meio corporativo isso aí também existe, pessoal. Existe bastante, tá? E uma das formas de acelerar a construção de riqueza é com isso. E você só vai conseguir chegar nesse jogo se você tá em cargos de gestão e liderança, tá certo? Pelo menos esse é o mais comum. Raramente a gente ouve falar de um cara que, ele era especialista em tal coisa e ele foi contratado por outra empresa e recebeu luvas para para trocar de trabalho, né? Ou recebeu algum bônus adiantado, alguma coisa assim. Isso é mais raro, tá? Pelo menos no caso dos meus clientes aqui, foram casos só de pessoas que estavam em cargos de gestão e de liderança, tá? Então esse que é o ponto, pessoal. Porque assim, o salário desses caras é um bom salário. A gente também vai chegar lá, tá certo? Só que o negócio dos bônus, eles são como pequenos eventos, tá certo? Então, o cara tá ganhando o salário dele ali, que já é um salário bom, mas ele vai ganhar um acréscimo, ele vai ganhar um adicional. E muitas vezes esses bônus são semestrais e eles são multiplicadores do salário. Então, o cara vai ganhar 6 vezes o salário dele. Aí, ele ganha lá, por exemplo, 10 mil, numa dessas ele ganha 60 mil. Estão entendendo? Então, ele ganha um valor cheio, significativo, e que se ele juntar, se ele construir essa riqueza, vai acelerar muito esse processo de enriquecimento. Então tem que chegar nesse jogo, tá certo? Esse que é o ponto aqui que eu quis trazer, a mensagem principal. Então é você olhar para o bônus, olhar para essa remuneração que ela é variável, que ela vai além somente do salário, tá? O salário importa sim, mas o bônus é o que vai dar essa aceleração, esse burst aí para você conseguir dar um empurrão a mais aí na construção de riqueza, tá certo? Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. Você precisa ser chefe, tem que ter cargo de gestão para conseguir jogar esse jogo dos bônus e o jogo das luvas, tá? Então essa é a primeira mensagem aqui. Agora, o segundo ponto, gente. Esse segundo ponto aqui, ele pode parecer até um pouco contraintuitivo, tá certo? Porque se você é como eu, tá? Que cresceu assim num ambiente dos meus pais, meus tios, todo mundo falando assim, não, você tem que ficar bastante tempo na empresa, tem que construir uma carreira, tem que ser um negócio de paciência, de longo prazo. Pessoal, esse aqui é o extremo oposto, tá? O que eu percebi desses casos desses meus clientes aqui, que é comum entre todos eles, tá? Você não pode ficar tempo demais na mesma empresa. E isso aqui é muito simples de entender, pessoal. Dei só uma limpadinha na garganta aqui, deixa eu até tomar uma água. Mas é muito simples de entender esse negócio, tá? Porque vamos pensar o seguinte. Quando você está na mesma empresa, digamos que você ficou lá 3 anos, 5 anos, tá? E aí está na hora de você ganhar um aumento, ou você ser promovido, né? Qualquer evolução dentro da mesma empresa, ela vai ser sempre um percentual do que você tinha antes. Então se você tinha lá um salário de 10 mil, quando você é promovido ou ganha um aumento, você vai ganhar 20% de aumento no máximo. Então você vai sair de 10 mil para 12 mil. Pô, beleza, é um bom aumento. Mas é 20%, é limitado. Então, quando você olha para o mercado, para outras empresas, é a única forma que você consegue fazer um aumento de 100%, fazer um aumento de 80%. Né? Você estava ganhando 10, agora você ganha 18. Você estava ganhando 20, agora você ganha 35. A única forma de você dar um salto de uma única vez para sair de um patamar de um salário de 20 para 35 é você indo para outra empresa, pessoal.
Não tem como fazer isso dentro da mesma empresa. Por quê? Porque os upgrades dentro de uma empresa, eles são sempre limitados a um percentual do que era antes. E normalmente é no máximo 20% de upgrade, tá? Então se você ficar tempo demais na mesma empresa, você nunca vai chegar nos salários mais altos. Ou vai levar 50 anos para chegar no salário mais alto. Então, para acelerar essa carreira corporativa, né, essa evolução na carreira, você precisa olhar para o mercado. Você precisa estar sempre de olho nas oportunidades e precisa sair sim, precisa sair da empresa em que você está hoje. Opa, pega minha caneta aqui. Você precisa sair da empresa que você está hoje e ir para uma outra empresa com um salário maior, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Resumo do item 2 aqui, ó. Não ficar tempo demais na mesma empresa. Você tem que estar sempre de olho nas oportunidades e saber a hora certa de ir para outra oportunidade para conseguir dar esse salto aí de remuneração, de status, até de cargo eventualmente, tá? Então, isso aqui é comum entre os meus clientes que ficaram ricos sendo CLT, então quis trazer para você essa mensagem. Agora, terceiro e último item aqui que envolve essa temática mais corporativa. O que eu percebo desses caras aqui, tá? Gente, uma coisa que é importante falar aqui, tá? Na minha abordagem aqui como consultor, eu converso muito com os clientes, eu sou muito próximo deles, né? A gente tem reuniões todos os meses, bate um papo o tempo todo, assim, né? E fora das questões só de investimentos. Então eu sempre pergunto para eles, como é que foi essa trajetória, né? Como é que foi essa jornada? Me conta um pouco da história. E todos esses caras, eles sabem contar a história completa. E aí vem o terceiro ponto que eu separei aqui. A sua carreira, ela precisa ter uma narrativa. Você precisa saber contar uma história sobre a sua jornada profissional. E aí, pessoal, fica muito claro quando a gente percebe isso, né? Por quê? Porque as histórias vendem, né? As histórias são o que fazem as pessoas ficarem emocionadas. Todo mundo ama histórias, né? Então, quando você conta uma história bem bonitinha sobre a sua trajetória profissional, você vende isso para as outras empresas, vende isso para os processos seletivos, vende isso para o seu futuro chefe. Então, mesmo que você tenha aquela síndrome do impostor, né? Falar, não, pô, eu sou um trabalhador normal, aqui um funcionário normal, a minha história nem é tão gloriosa assim. Você tem que tornar a sua história uma história bonita. Uma história que faça sentido, uma história que tenha começo, que tenha meio, que tenha fim, para você conseguir contar essa história e construir essa narrativa. E ali no meio você tem que dar razões, tem que falar porquês, tá certo? Então, ó, por que eu fiquei naquela empresa por tanto tempo? Ah, não tem motivo nenhum. Inventa um motivo, conte a história, arrume motivo, tá certo? Essa é a mensagem aqui. Então, ó, eu fiquei na primeira empresa porque eu queria aprender a profissão, eu queria me desenvolver. Lá eu tive um chefe muito bom que me passou essas skills de liderança. Eu comecei a comandar um time mesmo ainda sendo analista. Aí depois na outra empresa, aí sim eu desenvolvi um projeto. A empresa faturou 2 vezes mais depois do projeto que a gente implementou. Eu comecei a ter 3 pessoas que respondiam diretamente a mim. Então, ó, a progressão da sua carreira ela tem que ser contada, tem que ser uma história construída, tá certo? Foi isso que eu aprendi aqui com esses 3 caras e isso faz muito sentido, pessoal. Então, ó, comece a trabalhar nisso, tá? A contar a história da sua carreira, porque daí assim você consegue se destacar muito melhor nas outras empresas, consegue melhores oportunidades, tá? E aí, gente, tem outros pontos aqui interessantes que vêm junto com isso, tá? Primeiro, uma consequência óbvia é que você precisa manter a venda, vamos chamar assim, né? O processo de venda da sua carreira o tempo todo. E aí se você vende a sua carreira o tempo todo, isso leva como consequência, né, que você precisa ter um LinkedIn ativo, você precisa ter rede social que fala do seu trabalho, fala de negócio, tá certo? Esse pessoal aqui tem isso, tá? Uns mais, outros menos, mas todos têm, minimamente, tá? Então, ó, manter um LinkedIn redondinho, contar as histórias no LinkedIn, compartilhar os seus sucessos lá no LinkedIn, para esses caras aqui foi muito importante, beleza? Vamos lá, outra coisa. Ah, eu falei aqui também, ó, você precisa saber de cor, tá, pessoal? Não tem como você ficar assim titubeando, né, na hora de falar dos projetos e as entregas que você deu para a empresa. Então você tem que falar, ó, depois que eu entrei nesse projeto aqui, a empresa faturou tanto mais. Ou, eu tive aqui 3 pessoas que respondiam diretamente a mim, eu comandava um time de tantas pessoas, os resultados da empresa foram esses, eu bati meta 4 meses seguidos. Tudo isso tem que estar na ponta da sua língua, tá? Para construir com autoridade essa história. Então esse ponto aqui é muito importante. Beleza? Então eu separei aqui, ó, pessoal, os 3 itens aqui
corporativos, tá? De carreira. Agora eu quero voltar e fechar o arco todo, porque a pergunta principal era, dá para ficar rico sendo CLT? E a minha resposta o tempo todo aqui foi sim. Eu tenho casos reais aqui que eu tô trazendo para vocês. E aí, pessoal, agora vem aonde a gente junta o Lé com o Cré, né? Onde a gente faz a sinapse da coisa. Porque não adianta nada você ter uma carreira linda desse jeito, com todas essas dicas aqui que eu trouxe para vocês, mas aí pega o salário, pega o bônus e o cara gasta tudo. Né? Isso aí não pode. É isso que eu estou querendo trazer aqui. Então, ó, uma vez que você se desenvolveu na sua carreira, você está bem, você está ganhando bem, está no topo ali, está no auge, está comandando gente, está evoluído no seu negócio, você tem que tomar cuidado com uma coisa que se chama o delta. O delta para o pessoal da engenharia e o pessoal da engenharia fica louco, né? O delta é o seguinte, é a diferença, o quanto entra e o quanto sai, tá certo? A gente vê muitos casos aqui das pessoas que ganham ótimos salários, ganham ótimos bônus, mas aí o cara gasta tudo. Caiu o bônus na conta, ele compra uma BMW. Caiu o bônus na conta, ele troca por um Audi. Caiu o bônus na conta, ele compra uma casa melhor. Não pode viver assim na corrida dos ratos, né? Entra dinheiro, sai dinheiro. Não, o dinheiro precisa ficar parado contigo. Ele precisa, pelo menos parte dele, ser acumulada. É isso que quer dizer o delta, né? Então, ó, se você está nesse jogo de altas remunerações dentro do mercado corporativo, é muito necessário que você guarde dinheiro. Se você não guardar dinheiro, não vai dar certo, tá bom? Então, esses três caras aqui, eles tinham isso em comum também. Entrava muito dinheiro, entra ainda muito dinheiro, mas também fica muito dinheiro. Então, é a questão, pessoal, de você ficar sempre um degrau abaixo no seu padrão de vida. Se você está ganhando hoje 35 mil, tem que viver com 20, tá certo? Porque, pô, dá para viver bem com 20 e você guardar ali 10 ou 8, né? Porque ainda tem os impostos, né? 35 mil bruto, paga os impostos, paga as contas, sobra ali uns 7 ou 8 mil, que tá excelente, tá? Guardar 7 ou 8 mil por mês é mais do que 99% da população brasileira e, obviamente, você vai conseguir acumular um excelente patrimônio nesse patamar, tá? E aí, ó, para fechar essa conversa toda, eu fiz uma continha aqui que eu quero trazer para vocês, ó. Vamos pensar que a pessoa dos 30 anos de idade até os 40 anos de idade, que é mais ou menos a faixa etária que a gente estava trabalhando aqui, ele conseguiu poupar, pessoal, R$ 4.300, tá? Isso aqui não é à toa não, tá? Vocês vão perceber. Mas, ó, o cara conseguiu poupar R$ 4.300 dos 30 anos aos 40 anos. Faz sentido, né? No início da carreira ali ele está aprendendo, ele não consegue poupar tanto, mas daí ele começou a ganhar bem a partir dos 30, ele poupa lá R$ 4.300 todos os meses, tá bom? Ele está nesse jogo dos altos salários, está conseguindo juntar dinheiro. Se ele faz isso, tá? Dos 30 aos 40 anos, juntou lá 4.300 e investiu a uma taxa de juros por mês de 1% ao mês, que hoje em dia é factível, né? Mas vamos dizer que na média ficou em 1% ao mês. Com 40 anos de idade, esse cara vai ter 1 milhão. Perceberam? Não é à toa que eu botei o 4.300. Então, ó, durante 10 anos o cara juntando 4.300, ele junta R$ 1 milhão, tá certo? Então dá para ficar rico sim, pessoal. Essa é a mensagem. Porque ninguém vai parar de trabalhar com 40. Se com 40 você já chegou nesse patamar, com 50, com 60 vai estar melhor ainda. Vai estar com 2 milhões, com 3 milhões, com a casa quitada, com o carro quitado. Então, nesse caminho vai dar certo, vai funcionar muito bem, tá? E é isso, pessoal. Então, ó, o segredo do negócio é esse. Você tem que buscar aumentar o seu salário, mas você tem que manter o padrão de vida, tá? Não adianta nada aumentar o salário e aumentar o padrão de vida na mesma proporção. Aí a conta não vai fechar e aí você vai ser CLT sem ser rico pro resto da vida, tá? Então, pessoal, quero fechar o vídeo de hoje aqui com essa mensagem aí, com esse recado final. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Deixa esse feedback se vai fazer sentido esse quadro aqui ou não no canal. Então deixa o like, deixa o comentário e me segue lá no Instagram também, tá certo? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.